está com a gente aqui para bater um papo, a Ana Cecília Petersen. A gente conhece ela como a Cissa. Eu ouvi ela num programa de inovação que tem aqui muito bom na Rádio Caxias, nos sábados, entre 1 e 2. Eu disse, vou ter que manter contato com essa menina aí para bater um papo com a gente também. Tudo bem contigo, Bom dia, Cissa? Pode ser assim, né? Pode ser, isso aí. Como quiser. Conhecida lá, como é que é o endereço no Instagram? É o @narrativas de carreira. Quem quiser me acompanhar aí no digital, estou lá no Instagram, então, como Narrativas de Carreira. E acompanhada aqui do marido, o Thiago Montemeso, né? Eu já fiz a velha pergunta para ele, de que família tu é? De Montemeso, qual aí? Mas da família também do meu sobrinho Felipe Macedo, sócio, o pessoal trabalha junto. Que bacana, né? Que coincidência bacana. Cissa, e aí, menina? Eu recebi num grupo de WhatsApp aí uma pessoa que também está num grupo de RHs, e os RHs reclamando, cara, tem um monte de vaga de emprego e as pessoas dizem que vão e não vão. E a gente está chamando as pessoas, vem cá, tu não vai vir aqui para mostrar teu currículo, a gente já te chamou 3 vezes. Tem vaga de emprego, tem vagas de emprego, né? A gente estava falando aqui no Cine, tem 678 vagas. Fora em outros setores, né? Uhum. Bom dia a todos, então. Eu também sofro desse dilema aí, né? De buscar talentos no mercado. E a gente está passando por um momento bem complexo, assim, né? Porque ao mesmo tempo que, de um lado, a gente tem muita gente desempregada, buscando uma oportunidade, do outro lado, a gente tem muita vaga ainda em aberto, a gente tem muita dificuldade de fechar esses processos, especialmente nesse momento agora que a gente está vivenciando, né? A gente vê realmente muitos colegas com essa mesma dificuldade, porque falta mão de obra qualificada também, né? Então, essa é a nossa maior dificuldade. Sim, mas em alguns setores, os RHs, eles estão ligando para as pessoas. A gente está quase implorando. Tu não veio por quê? Tu quer que... tá sem dinheiro, a gente te pega aí, tu vem... É até surpreendente isso, né? O quanto o jogo virou, né? Porque há uns 3 anos atrás, de 2014 até 2019, mais ou menos, a gente estava num movimento com muitas pessoas desempregadas. Em Caxias foi muito afetada por aquela crise, né? E agora a gente vê o contrário disso, assim, né? O poder de barganha das pessoas muito maior, então agora quando surge uma oportunidade eu posso pedir um salário maior, ou eu posso avaliar outros aspectos, então, assim, relacionado ao perfil da empresa, né? Mas oportunidade tem. Tem. Né? Porque às vezes a gente só relata, tem 30 mil desempregados. A manchete do jornal é sempre essa, né? A manchete é 30 mil desempregados, extrema pobreza, mas por um outro lado, o que os RHs dizem é que tem muita vaga aí. A nossa dor é essa. As pessoas não estão indo buscar, né? Exatamente. E até muitas vezes esse tanto de oferta faz com que aconteça também esse movimento, assim, né? Bom, tem tantas possibilidades e aí as pessoas também ficam pouco tempo, muitas vezes, naquele desafio, já porque tem uma proposta aqui do outro lado, né, de às vezes um pouquinho mais já vai para lá, então isso também acaba impactando muito, né, no desenvolvimento da pessoa dentro da organização, porque eu ali me preparei para treinar aquela pessoa, para desenvolver ela, e aí ela acaba ficando um tempo muito curto, né, comigo. Sim, e tem gente que não quer trabalhar, né? Também tem, e aí a gente não tem o que fazer em relação a isso. O cara que manda o currículo, e nunca vai na entrevista e diz que tem sempre compromisso porque não tá afim, né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque quando a gente se compromete com um recrutador, né, com a empresa, de ir na entrevista não vai, isso é complexo, né? Bom, eu acabei nem te apresentando, a Ana Cecília é consultora da PUC-RS, trabalha muito com psicologia positiva, no Insta é Narrativas de Carreira, procurem ela, Narrativas de Carreira, coaching na área de RH, psicóloga, expertise nos processos de recrutamento e seleção. Os RHs estão sofrendo muito agora, nesse período, assim, sofrendo no sentido de, meu Deus, para que lado a gente vai? No contato que tu tens, assim. Sim, por essa dificuldade de mão de obra, né, que a gente tá tendo, assim, de fechar vagas. Então, semanalmente eu recebo contato de alguma empresa perguntando se eu consigo ajudá-las para fechar as vagas que elas têm. Hoje meu foco é fechar vaga estratégica, então nível bem tático e gerencial. E aí essa tem sido a dificuldade. Antes Caxias olhava muito para os profissionais que só tinham aqui, hoje a gente já tá olhando para fora da cidade também, porque a gente precisa dar um jeito de fechar essas vagas, né? Então, a gente tem escutado muito essa demanda, né? Além disso, de como motivar essas pessoas, né? Diante de todo esse momento que a gente está vivenciando, muitas empresas pensando em saúde mental para os seus colaboradores. A gente já falou aqui também em outro momento, né? Da diversidade, da importância de ter esse olhar para isso, né?
Certo? Na hora de fazer uma seleção de alguém que está buscando uma vaga, quais são as coisas que mais você observa? Uhum. A falta de objetivo, assim, né? Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de dizer a serviço do que elas estão ali naquele momento, o que elas querem, e muitas vezes porque elas não enxergam isso, elas não conseguem trazer para a consciência esses aspectos, não pensam sobre isso, né? E hoje a carreira, ela pertence unicamente ao indivíduo e não à empresa, né? Como foi muito no passado, né? Antes era a empresa que ditava as regras e hoje não, hoje a gente tem que ter essa clareza do que faz sentido pra gente, de quais são os nossos objetivos, de onde a gente quer chegar, né? Ninguém vai fazer isso pela gente, né? Sim. E é uma forma da gente realmente se sentir satisfeito com isso. E outra questão também que eu vejo muito nas entrevistas é a dificuldade de trazer, né, tudo aquilo que você já realizou, as suas habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, porque muito se falava antes aqui, né? Que a importância das nossas, da gestão da nossa emoção, né, das nossas habilidades comportamentais, é isso que vai fazer com que a gente permaneça na empresa, né? A gente é admitido pelas habilidades técnicas, mas o que faz a gente ficar é o nosso comportamental, a maneira como a gente se relaciona, como a gente age diante dos desafios, né? Sim, as pessoas têm dificuldade de fazer esse relato. Aham, exato. Elas são muito objetivas, então elas às vezes nem, por falta de autoconhecimento, elas não conseguem trazer isso à tona. Eu não consigo nomear quem eu sou, o que eu faço bem, né? Qual que é o valor que eu gero para essa empresa que eu trabalho, como que eu me diferencio dos meus concorrentes, dos meus colegas. Porque muitas vezes elas, como eu vou falar da minha vida, eu vivenciei isso, né, já há 30, 40 anos, eu vou sem estudar. E aí chega lá e tem essa dificuldade de nomear, né? E aí, pra gente, realmente vai ter esse impacto, vai nos brilhar o olho quem realmente tem o domínio sobre quem é, né? Verdade. Eu sempre te pergunto sobre a geração prateada, né? A geração prateada, eu tô na geração prateada. A geração prateada, que são os cabelos brancos, É isso quarentinho, aí. cinquentão, sessentão. Esse pessoal tá tendo oportunidade? E quais são as oportunidades para essa geração? Uhum. Então, a gente está vendo um movimento muito recente de sim se olhar para essa geração. Até pouco tempo atrás, não, né? Se tinha esse ponto de corte, né? E hoje não. Hoje as empresas fazem até programas, né? Para fazer essa conexão com a economia prateada, né? Porque a gente acredita muito que é o pessoal dessa geração que vai fazer a roda girar também, né? Hoje tem muitos serviços destinados para essas pessoas, por isso que a gente chama de economia prateada. E oportunidades, hoje tem a Nestlé, que fez recentemente um programa para a economia prateada. Tem um filme bem legal no Netflix, que é O Senhor Estagiário, que conta muita história, né, da economia prateada, do quanto uma pessoa com experiência consegue gerar valor para uma empresa. Sim, porque hoje nós poderíamos dizer que quem tem 40 anos, 50 anos, pode ter mais oportunidades, porque essa é uma reclamação. Uhum. Eu cheguei com 40 anos, poxa, onde é que eu vou trabalhar? Ninguém me admite, ninguém me quer, ninguém me olha, ninguém me entrevista. Uhum. Mudou um pouco. Mudou. E isso, principalmente, eu vejo bastante lá no LinkedIn, né? Muita gente evidenciando ações que tem realizado para essa geração. E também por contrapartida da geração que a gente tem hoje, assim, né? A gente precisa dessa maturidade, dessa expertise, desse repertório que essa galera que tá chegando hoje não tem, né? Sim. Então são coisas diferentes e que se somam muito no final do dia, né? A todas as gerações, né? E é isso que a gente tem trabalhado cada vez mais para ter essa pluralidade, né? Como é que é trabalhar na formação de uma geração mais jovem, Sim. né, com o fonezinho de ouvido, com aquela pastina, né? E com a geração um pouquinho, a geração prateada que anda com um blusão. E tem muita diferença, eu vejo isso, porque sempre foi parte do meu repertório os executivos e hoje eu trabalho com quem está entrando na faculdade na PUC, né? Como consultora de carreira. Então é muito diferente, é uma visão de mundo totalmente diferente. São pessoas que elas estão muito mais conectadas com aquilo que dá sentido, assim, elas querem ter qualidade de vida, elas são muito instantâneas, assim, né? Elas querem, às vezes, o resultado para ontem. Então, eu já ouvi dos meus assessorados, fiquei 6 meses nessa empresa, Ana, e já aprendi tudo que eu poderia. Então, imagina, né? Geração jovem. Sim, 18, 19 anos. Já aprendi tudo que eu poderia, então agora eu quero procurar uma nova experiência. 6 meses, né? Daí tem alguns que já querem entrar de gerente, né? Sim, O pessoal já mas é isso aí. Assim, primeiro, não, eu já quero o seu... isso prejudica, evidentemente, né? Sim, sim. É, porque a gente, do outro lado da cadeira, como RH, para dar conta toda essa energia, essa vontade de tá, e essa até impaciência, né, diante do tempo que a gente precisa levar para adquirir as coisas, né?
Porque é uma geração que o conhecimento técnico eles têm muito, assim, né? Eles sabem já onde buscar as informações, diferente da gente, assim, que foi aprendendo como se relacionar com a tecnologia e tudo mais. Hoje eles, né, aprendem muito rápido. Mas essa questão da paciência, de saber que eu tenho um tempo para conquistar as coisas, eu tenho que ter uma maturidade, né? Então esse é o nosso grande desafio, assim. Sim, e até as relações entre as Isso aí. gerações, isso é também nas tuas formações, nas palestras, isso é muito falado. Sim. Inclusive, tem uma empresa, a Souza Cruz, que ela faz esse processo de mentoria inversa. O estagiário dá mentoria para o CEO da empresa, para os diretores, para que esse estagiário ele consiga trazer a visão dele de mundo, né? O que está acontecendo, porque não adianta nada eles não se conversarem, assim, né? As gerações não se conversarem. Porque eu acho que é essa riqueza de diversidade que vai dar gás na coisa, assim, né? Aí pode conversar do seu jeito, né? Cada um, Isso e aí, galera? Isso aí, tá tudo certo. Tudo certo, é Essa conviver. pluralidade é legal, Exatamente. né? E isso tem acontecido nas empresas, assim, de forma concreta, e quando a gente fala em diversidade, quando a gente fala da presença da mulher, por que a gente não vê mulheres quase em cargos de chefia, de direção de empresas? Ainda há um preconceito em relação à mulher. E por que muitas empresas, a mulher engravida, logo em seguida tem a licença maternidade demitida? Uhum. Isso assusta, né? E isso é algo bem histórico, assim, que É a gente histórico. exatamente, que a gente ainda está trabalhando, né, e alcançando agora já um lugar, assim, bem forte no mercado de trabalho, mas a gente ainda tem muito impacto, assim, em cargos de estratégicos, de diretoria, de gerência, às vezes o homem acaba por questões estruturais, né, chegando lá muito mais fácil do que a gente, né? Tem pesquisas que dizem que a mulher, para chegar num cargo de gestão, ela precisa fazer muito, estudar muito, ter muita experiência, ela precisa desenvolver idioma, e o homem, a única coisa que o homem diz que ele precisa é ter networking. Ter rede de contatos. Essa pesquisa diz. Então, isso é uma coisa interessante, fala muito, né? É muita diferença, né? Tanto que na PUC agora a gente está com um programa de mulheres na computação, onde uma empresa vai destinar 3 bolsas de estudo, então custear todo esse estudo dela na computação, e além disso vai também pagar uma bolsa durante 3 anos para que ela consiga se manter, né? Então, são vários incentivos que hoje o mercado está fazendo para que a mulher consiga se incluir, assim, para que negros também consigam se incluir em cargos, né, estratégicos, para que o negro esteja também lá na faculdade, e os PCDs também, né? Sim, exatamente. Nós falávamos em TI, né, Ana? Isso. E a gente falava assim, bom, precisa profissionais da área de TI. Precisa e não tem. Mas assim, tem que formar. Mas como forma? Onde forma? Se alguém não tem habilidade nenhuma nessa área, eu quero ir para a área de tecnologia. Para onde quem é que vai me ajudar? Eu falei esse dia com um empresário da área de tecnologia, ele disse, nós formamos. A gente chama e está formando dentro da empresa mesmo, né? Vai ter que ser assim, porque não tem. E às vezes o pessoal está concorrendo com. Tem a questão salarial também. As empresas estão concorrendo com empresas do outro lado do mundo que trabalham aqui, né? Que pagam em euros, né? Exatamente. Então tem sido muito difícil. Tem mais esse desafio agora. Tem mais esse desafio agora. Onde é que uma pessoa que não tem. Quero ir para a área de tecnologia. Onde é que eu me formo? Não sei nada. Onde eu faço uma formação? E acho que esse é o mais interessante da área da tecnologia, porque eles estão muito abertos hoje a desenvolver essas pessoas, né? E para quem tem esse interesse, eu indico o Mais Pra Ti, ou Mais Pra TI, então www.maisprati.com.br. Depois posso deixar aqui no nosso chat também. E lá a gente tem uma jornada, uma trilha de aprendizado que é totalmente gratuita. Essa iniciativa surgiu de profissionais, de empresários, né? Aqui do Rio Grande do Sul, com essa dificuldade de reter essa mão de obra também. Então, se eu sou a Ana, sou formada em psicologia, né, me desenvolvi em carreira até agora, mas agora eu quero fazer essa virada de chave para a tecnologia, eles vão me abraçar lá, eles vão me dar cursos gratuitos, eles vão me dar mentoria com profissionais da área da tecnologia. O RH das empresas de tecnologia vão me ajudar a fazer um currículo pensando esse nicho, essa área de atuação. Então, hoje tem muitos incentivos, né, da área da tecnologia para fazer com que a gente tenha mais profissionais, porque essa conta não está fechando há bastante tempo e essa é uma grande preocupação que a gente tem, assim, né? Sim, na formação, né, de achar formação. esses profissionais que querem, né? Exatamente. Hoje é uma área que tem muitas oportunidades, né, mas é uma área que exige muito
esse desenvolvimento. Então, tanto a questão do estudo e desenvolvimento de habilidades técnicas, quanto do idioma, né? Para que tu conseguir ir crescendo nessa área, né? Sim, isso deveria começar na escola, né? Deveria. Tem uma mudança agora no ensino médio que eu não entendi ainda como é que é essa mudança, mas já se teve ideias assim, bom, vamos fazer o ensino médio, o antigo segundo grau técnico. Aham. Mas, enfim, essa formação seria boa, né? Isso aí. E hoje, eu imagino que daqui a uns anos programação vai ser algo que vai estar lá no currículo, assim, na melhor dos cenários, né? Porque é algo que a gente vai precisar, né? Seja qual hora que eu for, sou de humanas, mas eu vou precisar saber entender disso, assim, né? Quais são as profissões que a gente pode esquecer além do jornalismo, assim, tipo, já acabou, e nomes de profissões estão surgindo, assim, olha que esse nome aí, essa é a área. Porque nós temos uma ideia de que o jornalismo, a comunicação, tal qual nós aprendemos, ela se modificou muito e nós precisamos de uma outra formação também. Existem outras áreas assim? Eu acho que, na verdade, o que a gente precisa olhar muito para coisas que estão se modificando, assim, né? Então, o jornalismo agora, ele tá tendo uma outra batida, né? Eu vejo pelos alunos que eu atendo lá da PUC, da FAMECOS. Da FAMECOS, uma das melhores faculdades aí de Isso jornalismo. aí. E eles já têm uma visão totalmente diferente daqueles que eu atendo que já se formaram em jornalismo há 10 anos, né? Então, acho que as coisas estão mudando muito e essa é uma grande competência que a gente precisa ter, assim, que é a adaptabilidade, né? As coisas, elas têm esse movimento grande nesse momento que a gente vive. Mas eu acho que como tendência de mercado é a área da tecnologia, então os desenvolvedores, os programadores, a gente busca muito, né? Além da área de recursos humanos, também é uma área que está crescendo muito, porque cada vez mais a gente precisa olhar para as pessoas, né? Porque é o capital humano, assim, realmente, né? Então, assim como outras áreas também que se relacionam com inovação. Então, essas são frentes aí muito fortes. Sim, tecnologia é o bam no momento. Aí todo mundo precisa saber, assim, né? É parte do nosso dia a dia. Sim. Hoje a gente trabalha com um celular, né? Então... Não é só o cara da TI é odiado, né? Mas assim, todo mundo tem que ter um pouquinho dessa formação tecnológica, né? Isso acelera os nossos processos, né? Otimiza a nossa vida, a gente vê pelo nosso uso com o celular, né? Então a gente não precisa olhar isso como um inimigo, por mais que a gente, né, seja de uma área totalmente diferente, como eu, de humanas, assim. Mas precisamos ter isso no dia a dia. Nós estávamos conversando antes com o Robledo Lusa, que é diretor de uma acompanhando. empresa, e a gente fala muito em diversidade. As empresas, elas estão levando a sério a questão da diversidade com negros, com mulheres, com gays, né, com o público LGBTQI+. Existe porque eu vejo que algumas empresas grandes, elas já estão tendo até diretores para a área de saúde mental e nessa área de diversidade. Isso é concreto ou vai demorar muito ainda para... Ainda estamos em passos lentos, infelizmente. Caxias, por exemplo, é uma cidade que eu vejo pouquíssimos movimentos, assim, em relação a isso. Mas Porto Alegre já é algo que está crescendo. Eu estava comentando com o Thiago, uma empresa que ela já divulga no site dela vagas para PCD, vagas para pessoas negras, vagas para LGBT, isso. Me fugiu, e vagas para mulheres, né? Então, tudo isso específico, assim, né? Então já tem uma evolução nisso. Aqui Isso em Caxias a gente não vê muito isso, não, né? Eu não vejo, realmente. Eu sou bem conectada com o mercado daqui. E eu não conheço quase empresas que fazem esse movimento, assim. Chegaste a ouvir naquele áudio daquela Sim. tal empresa que da RH disse, tem que ser bonitinha, tem que ser, gente feia não dá, não sei o quê. Que absurdo, O bonito e feio é o mesmo preço, né? O bonito e feio é o mesmo preço. Mas isso ali, isso viralizou e é verdade, né? Tem coisa que viraliza que é fake news. Mas isso é uma concepção que tem que acabar, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Tu avaliar a pessoa pela imagem que ela tem, tanto que hoje me perguntam muito, eu boto foto no currículo, como que eu vou te avaliar pelas tuas habilidades técnicas a partir da tua imagem? Isso é um preconceito, né? Então, cada vez mais, tudo aquilo que caracteriza preconceito, então, número de filhos, o teu status civil, a tua idade, isso tem que ser eliminado do currículo. A gente entende que ainda não é um movimento muito presente, mas esse é o convite que a cada vez a gente faz com os RHs, assim, né? Não posso, numa entrevista, perguntar pra mulher com quem ficam os teus filhos, porque muito provavelmente eu não faço isso com um homem, né? Sim, sim. E se a mulher é casada e se pretende ter filhos?
Exatamente. Tem gente que faz essa pergunta ainda, né? E eu tenho um case bem legal de uma assessorada que eu tinha, que ela conseguiu se recolocar na Dell quando ela estava com 4 meses de gestação. A empresa contratou ela grávida, porque entendia que não podia perder aquele talento. Sim. Ela ia ficar de licença maternidade de X tempo, tudo certo, mas, assim, eu ia conseguir ter aquele talento do meu time, né? Mas isso é raro, né? É raríssimo, né? A gente sabe que do outro lado da cadeira a gente escuta dos clientes, né? Ah, eu prefiro uma pessoa que é casada porque ela é mais comprometida, né? Então, são crenças que as pessoas têm que elas colocam dentro da empresa delas, nos processos delas, né? Certo. Isso serve mais para os homens, mas para as mulheres casadas, a preocupação de algumas empresas é se elas terão filhos. Exatamente. Que é um Vai preconceito. ficar de licença maternidade, como é que eu vou fazer, né? Então,